Beleza, pera aí que ainda não começou. Aí, boa, bora. Boa. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Bárbara, estou aqui com o Rian e o Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre a entropia e a viagem no tempo do filme Tenet. É um filme de ficção científica. O diretor é o Christopher Nolan. Ele também fez, acho que o Dia em que a Terra Parou, A Perdido em Origem Marte. também. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar um link que fala um pouquinho sobre o filme, a nota do filme lá daquele site IMDb, para quem gosta desse tipo de coisa, vou colocar aqui no chat. Bom, gente, a gente vai falar um pouco, né, sobre esse filme. Eu vou apresentar a primeira cena para vocês, depois eu dou uma explicadinha sobre a cena. E pode dar o play aí, Pedro, por favor. Eu sei que o som tava um pouquinho baixo, mas é que a gente não conseguiu passar o vídeo com um som mais alto. Eu acho que foi na hora que a gente colocou no WebQuest, aí não teve como alterar. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Ô, Bárbara, rapidinho. Oi, pode falar? A gente, quando for exibir as cenas, a gente muta aqui os microfones. E aí, se vocês aumentam o volume do celular, acho que dá para ouvir um pouco melhor. Aí a gente pode seguir dessa forma. Valeu, Bárbara. Desculpa interromper aí. Tranquilo. Bom, gente, não sei se vocês viram, se travou, se passou certinho, mas aqui passou tranquilinho. Pode ir avisando no chat se tá rodando direitinho o vídeo também. Vocês viram que quando ele foi atirar na parede lá, a bala não saiu da arma, a bala voltou para a arma, né? Por que será que isso aconteceu? Ela falou de um negócio chamado entropia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas mais para frente o Pedro vai falar sobre isso, vai explicar para vocês. Mas ao longo da nossa vida, as coisas acontecem de uma determinada forma, numa determinada ordem. Por exemplo, quando um copo cai no chão, o copo sai de alguma superfície e cai no chão. Ou quando, por exemplo, tem esse exemplo aqui que está no WebQuest. Quando a gente nasce, a gente passa de uma fase de bebê, depois a gente vira criança, depois adolescente, depois a gente fica velhinho. É sempre numa ordem específica. Mas alguém tem ideia do porquê que as coisas acontecem numa ordem específica? Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, ou se vocês quiserem colocar no chat. Será que alguém sabe por que as coisas acontecem numa ordem cronológica específica na nossa vida? Por exemplo, a gente está deixa eu ver se alguém tem mais alguma ideia aí, o Ria, o Pedro, não sei. Alguma outra ideia que não seja essa do nascimento. A gente pode pensar, talvez, no crescimento de frutos, né? Eles nascem verdes e vão se tornando maduros, depois eles apodrecem, né? A gente não vê acontecer o contrário. O Pode Marcelo falar, levantou a Marcelo. mão, se quiser comentar, fica à vontade aí, meu. Meio que podia ser meio que uma. Que tava lendo aqui, meio que pode também ser uma lei, né? Entropia. Sim, sim. Então, tem a ver, tem a ver. É diretamente relacionado com a entropia, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas vocês têm mais algumas hipóteses? Também tem questões probabilísticas, questões estatísticas. Mas é nesse caminho mesmo. Nesse caminho. Pode ir seguindo aí. Aí conforme eles forem falando aqui, eu leio para vocês. Boa, boa. Mas é nesse caminho mesmo, é uma lei. Bom, então, pegando esse gancho que o Marcelo deu pra gente, eu vou começar a explanar um pouco da teoria, né, que tá por volta desse fenômeno que a gente vê no vídeo. E para não chegar direto na entropia, eu vou percorrer um percurso aqui que vai facilitar o entendimento de vocês acerca desse conteúdo, né? Primeiro a gente vai partir da lei zero da termodinâmica, né?
A lei zero ela vai dizer pra gente que se a gente tem um corpo em contato com o outro, esses corpos vão tender a entrar em equilíbrio térmico espontâneo, né? Em que essa troca, né, essa troca de, entre aspas, troca de temperatura vai acontecer do corpo que tem maior temperatura para o de menor. Vejamos aqui esse GIF que a gente tem um exemplo. A gente tem o corpo A, que está aqui em cima, o corpo B, que está aqui embaixo, e o corpo C. No início do GIF, a gente percebe que o corpo A tem uma temperatura muito mais alta que o corpo B, né, que a gente tem uns termômetros aqui. E o corpo C a gente não afere a temperatura, a gente não sabe. Mas o que a gente consegue ver? Essas setas aqui, ó, essas setas azuis que indicam esse fluxo de calor, que ele vai do corpo de maior temperatura, que é o corpo A, e ele pega um trajeto até chegar no corpo B, em que no final o sistema inteiro está com a mesma temperatura, né? Que esse corpo, esse GIF, essa representação de 3 corpos também é uma definição da lei zero, né? Que ela fala que se um corpo A, se 3 corpos, né, A, B, C, estão em contatos e o corpo A tem uma temperatura muito maior, e no final o corpo B está com a temperatura igual do corpo A, portanto a temperatura do corpo C é igual, ou seja, o sistema inteiro está com a mesma temperatura. Também é importante a gente ter uma noção que aqui a gente vai tratar calor como uma energia em trânsito, digamos assim, esse fluxo de calor que transita de um corpo a outro, né, esse trânsito da energia. E a temperatura, primeiramente, a gente vai entender como uma agitação molecular, né? Então aqui a gente tem a lei zero, que está diretamente relacionada ao equilíbrio térmico, né, equilíbrio termodinâmico. E aí, com essas definições, a gente pode partir então para a primeira lei da termodinâmica, né? Que ela é a lei que vai relacionar o princípio de conservação de energia com os fluidos, né, na termodinâmica. Porque a gente sabe que a energia no nosso mundo ela se conserva. Tem perdas, mas são perdas que a gente sabe que se a gente englobar nas nossas contas vai bater o resultado. Por exemplo, se a gente solta uma bolinha de uma altura X, melhor dizendo, uma altura Y, ela vai ter uma energia potencial ali no instante de você soltar ela, e quando você solta, a energia potencial gravitacional dela ela é transformada em energia cinética, ou seja, o movimento de caída dela. Ou seja, ela está transformando energia e, consequentemente, conservando, né? E o que essa primeira lei da termodinâmica vai falar para a gente? Que a variação da energia interna, né, ou a energia interna em si, que é a energia do sistema que a gente está analisando, vai ser igual ao somatório do calor e do trabalho recebido ou cedido, ou do calor recebido ou cedido. Por exemplo, aqui a gente tem um cilindro, né, que ele tem uma ampola aqui que veda toda a pressão de dentro, que está sendo aquecido, né, que a gente está colocando calor nesse sistema. Pode ver que ele está se expandindo, ou seja, conforme esse sistema recebe energia, né, a energia interna dele aumenta, e ele realiza trabalho, né, ou seja, ele se expande. Então está de acordo com a primeira lei, né? Aqui nessa equação a gente tem que U é igual a Q menos W, né, que é a forma mais genérica, né, que U é a energia interna do sistema, que é o calor fornecido ou cedido do sistema, né, se você injetou calor, como no exemplo, ou se o sistema perdeu calor para o meio externo ou alguma outra forma. E o W aqui é o trabalho, né, que ele vai fazer, né, realizar, conforme aqui no GIF que ele está realizando, ou o trabalho cedido, né, se fosse a gente colocasse esse GIF no reverso, se ele tivesse sido comprimido, né. Aí dessa forma, se o W nessa equação ele for maior que zero, o sistema ele está se expandindo, né, ou seja, está realizando trabalho sobre o meio externo. Se W for menor que zero, o sistema está se contraindo, né, consequentemente ele está recebendo trabalho do meio externo, né, está sendo comprimido. E se Q for maior que zero, né, o calor do sistema ele for maior que zero, o sistema está recebendo calor, que nem no GIF. E se Q for menor que zero, o sistema está cedendo calor ao meio externo, né? Ele está cedendo o calor que ele recebeu, ou que ele tem, a propriedade dele, para o meio externo, ou para alguma outra ferramenta, algum outro objeto, né? Bom, agora a gente pode chegar, então, enfim, na... Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. O Rian está acompanhando o chat aí. Se tiver alguma questão, pode falar para mim. Por enquanto tá tranquilo, mano. Só fazer um comentário aqui que, por exemplo, o pessoal que tá aí no primeiro ano, tá começando a ver alguns conceitos de termodinâmica agora, né? É mais focado no fenômeno mesmo ali que ele mostrou na imagenzinha, né? Você esquentou o interior da ampola, a agitação molecular ali vai aumentar a temperatura e vai realizar esse trabalho, né? E aí essas condições que o Pedro colocou aí, o pessoal que está introduzindo no conteúdo agora, assim, vai começar a ter mais dimensão mais para frente. Então, é bom salientar, sim. São só alguns conceitos iniciais para poder entender aí a entropia.
Só para esses conceitos anteriores aqui que eu estou passando, é só para a gente conseguir chegar na entropia com o mínimo de bagagem, para a gente tentar abstrair esse conceito, né? Bom, aqui na A Giovana entropia... falou que tá de boa aqui, ô Pedro. Pode meter bala. Boa, demorou então, valeu. Primeiro a gente tem que entender, antes de começar com a entropia, é claro, que a conservação de energia, ela não segue o sentido que a Bárbara estava comentando no começo. Ou seja, as coisas vão, por exemplo, do passado, presente e futuro, ou se eu derrubo um copo no chão, ele vai quebrar e se espatifar, não, ao contrário. Na conservação de energia, ela não precisa seguir esse sentido, porque tanto se eu, como é que eu posso dizer? Se eu, independente, né, das variáveis do sistema, né, se está indo para frente ou para trás, vai acontecer a conservação. Ela não depende desse sentido do tempo, né? Ou seja, ela não precisa de um fluxo para essa energia, né? Se é para o passado, para o futuro, para frente ou para trás. Para ela, se conservou, está valendo, né? Mas, entretanto, né, de acordo com a lei zero, que eu mostrei ali mais para cima, a gente vê que precisa de um sentido, né, que é sempre de um corpo de temperatura mais alta para um de mais baixa, né, de um corpo de temperatura mais alta para um de temperatura mais baixa, né. E esse processo ele é espontâneo na natureza, o que a gente vê acontecendo naturalmente, né. Aí, então, a gente pode começar a chegar na entropia, né, que com ela a gente vai conhecer dois novos conceitos, né, que seriam as transformações reversíveis e irreversíveis, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vai ter a noção de entropia, né? Bom, a definição de entropia, digamos, entre aspas, mais culta, que a gente pode Ô, adotar, Pedro, diga-me. o Marcelo fez uma pergunta aqui interessante no chat, perguntando se o gelo é uma forma de conservação da energia. Se quiser comentar. Boa! Então, o gelo, ele se conserva energias de todas as perspectivas que a gente olhar, porque mesmo eles podendo estar perdendo ou ganhando energia, né, porque conforme ele vira líquido, ele ganha um pouco de energia cinética ali, né, porque ele deixa de estar no estado sólido para ir para o estado líquido, mas nisso ele pode perder energia para o meio, só que se a gente adotar todas essas variáveis, a gente vai considerar que ele conservou, né, por exemplo, ele perde um pouco de energia para o meio externo, mas se a gente considerar isso, na somatória final ele conservou energia, ela só foi perda para um outro cenário, entendeu? E o gelo também é um exemplo da hora que eu vou usar agora, porque aqui ó, na definição da entropia que a gente tem, ela fala que a entropia de um sistema isolado, ela não se altera se ela realiza um processo reversível, e ela aumenta se o mesmo realizar um processo irreversível, né? Que essa seria a definição que a gente vê nos livros de graduação e etc. E uma definição que vocês podem estar mais acostumados é que a entropia ela indica o nível de desordem de um sistema, né? Aí aqui a gente tem dois questionamentos, né? O que seria esse nível de desordem e o que significa a entropia aumentar no processo reversível, né? Que eu vou explicar agora para vocês. Bom, voltando ao gelo, o gelo aqui, quando ele está em estado sólido, ele tem um número de configurações moleculares possíveis. A partir do momento que ele derrete, né, a gente analisa um sistema todo, como o gelo, o meio ali, o copo, ele derrete, ele parte a ter muito mais possibilidades de se estabilizar molecularmente, né, porque ele é um fluido ele é moldável, você coloca um fluido dentro de um copo, ele vai se moldar o copo, dentro de uma forma ele vai se moldar. O sólido não, ele tem aquelas configurações, aquela estrutura, e por isso a gente diz que a entropia dele é mais baixa do que quando ele derrete, entendeu? Porque ele tem um número menos definido ali para as configurações próprias, né, por se dizer. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente também, que tem a ver um pouco com a estatística. Então voltamos aqui, né. A entropia, basicamente, ela é a medida física que vai indicar esse nível de desorganização do sistema, né. Ou seja, quanto maior a entropia desse sistema, né, quanto maior o índice, esse índice de entropia desse sistema, maior o número de configurações possíveis para ele se rearranjar, digamos assim, né, para ele ficar estável, em equilíbrio. E, consequentemente, se a entropia dele é mais baixa, ele está meio que mais engessado, né, ele tem menos possibilidades de ser ou existir ali. Né. Aqui, ó, vamos ver esta imagem aqui, ó. Ela mostra um sólido, tá vendo a configuração molecular? Eles estão todos juntinhos. E para cada átomo, ele basicamente tem pouco espaço ali para se mexer, digamos assim, entre aspas, ou seja, tem poucas possibilidades de rearranjo de toda essa estrutura. Mas quando a gente olha um gás ou um fluido, né, um líquido,
a gente vê que eles estão bem mais espaçados e que eles podem ocupar muito mais espaço, né, consequentemente, e muito mais posições possíveis, né? Esse átomo pode ir para cá, aquele para lá, e pode se rearranjar de várias maneiras possíveis, né? Por isso que a gente diz que a entropia desse sistema aqui do gás é mais alta que a desse do sólido, é porque o sólido tem poucas, entre as possibilidades para se rearranjar, né? Aí isso vai diretamente relacionado com o sentido que a gente observa as coisas, certo? Aí a gente volta para o conceito de irreversibilidade, né? Que estava na definição da entropia, né? E a irreversibilidade, ela vai abranger toda a nossa realidade macroscópica, ou seja, tudo que a gente enxerga, né? Ele vai nos explicar por que os acontecimentos eles fluem da maneira que acontece, né? Do jeito que a gente vê. E também é o único artefato da física, da nossa área, do estudo da física, que ele vai definir um sentido para o tempo passar, que vai ser do passado para o futuro, né? E, portanto, assim, dessa forma a gente consegue definir um processo reversível como todo e qualquer processo que, quando atingir um estado de equilíbrio, né, estado de equilíbrio térmico, ele não vai conseguir retornar ao mesmo estado ao mesmo estado inicial, né, de maneira espontânea, né? Como, por exemplo, o derretimento do gelo aqui que eu coloquei do lado. O estado inicial dele é o formato de gelo, né, o cubo de gelo sólido. O estado final é o gelo derretido. Espontaneamente, a gente nunca vai ver isso voltar para o gelo, né, nas condições que ele está. Né, 20, é um exemplo, né, chutando aqui 20 graus de temperatura ambiente, a gente nunca vai ver esse processo contrário, ou seja, o gelo se transformando em água, espontaneamente. Mas a gente tem, por exemplo, equipamentos na nossa vida que fazem esse processo, que é, no caso, a geladeira, um freezer, um ar-condicionado. Só que, entretanto, esses mecanismos, essas ferramentas, eles demandam de energia elétrica, de algum trabalho, alguma forçação, entre aspas, nossa, para ele conseguir inverter esse sentido, entende? Ou seja, espontaneamente a gente nunca vai ver isso acontecer no nosso mundo macroscópico, na natureza, né? E por outra perspectiva também a gente tem os processos reversíveis, né? Que a gente não vê acontecendo no nosso mundo macroscópico, mas é o que é definitivamente o contrário do irreversível. Ele, ao entrar em estado de equilíbrio, ele consegue retornar ao estado inicial espontaneamente. Só que, como eu disse, de acordo com a lei zero e o que a gente vê no nosso mundo, na natureza, isso não vai acontecer, né, espontaneamente. Porém, quando a gente vai para um mundo microscópico, a gente vai analisar os átomos, a gente vai analisar as partículas, esse processo reversível, essa transformação reversível acontece. Pode ser meio estranho, mas definitivamente acontece. Por quê? Porque a gente pode ter um átomo que tem uma temperatura maior do que outro átomo, ou seja, uma agitação molecular mais alta que outro átomo. Quando eles em contato, o átomo de menor agitação passa calor, ou melhor, passa energia térmica para o átomo que tem mais energia, ou seja, indo totalmente contrário às leis da termodinâmica. Mas isso é um processo espontâneo. Entretanto, é um processo que acontece no microscópio. Macroscopicamente, a gente não vai ver isso. E é o que o filme aborda. Ele aborda esse processo reversível no macro, entende? Aí dá pano para manga para várias discussões. Será que isso é possível? Será que tem como isso partir do micro para o macro? E a gente vai tentar salientar todas as questões agora com vocês, né? Bom, a equação, né, que vai medir a entropia de um sistema, né? Novamente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no chat ou até mesmo ligar o mic que a gente troca uma ideia aqui. Mas voltamos aqui. A variação da entropia, né, que a gente mede, a equação para definir isso, ela vai dizer que a quantidade de calor desse sistema, né, ou a quantidade de Q, dividido pela temperatura, perdeu ou ganhou desse sistema, vai ser igual à variação da entropia. Ou seja, a entropia está diretamente relacionada com a temperatura. Assim, a gente consegue outra definição, que seria uma definição mais assertiva acerca da temperatura. Porque se a temperatura está diretamente relacionada com a entropia, e logo a entropia está diretamente relacionada com as configurações moleculares, a gente pode dizer que quanto mais desorganizado, né, esse sistema, ou seja, quanto maior for a agitação molecular e o número possível de configurações moleculares desse sistema, maior será a temperatura, né, e consequentemente a entropia. Ou seja, a gente conseguiu uma relação entre temperatura e entropia. Bom, aqui a gente vai ver alguns exemplos do nosso cotidiano, né? Que nem a Bárbara já comentou também do copo caindo. Aqui, quando esse copo, essa xícara, ela cai, ela parte de um estado inicial, que é a xícara inteira,
ir para um estado final, que é a xícara espatifada. E a gente fala que a entropia desse sistema aumentou, né? Por quê? Porque ela parte de um estado inicial que o arranjo molecular dela está bem definido, que ela não tem muitas outras possibilidades para se rearranjar, e termina num estado final que ela está toda espatifada, que pode acontecer vários estados possíveis de agrupamento moleculares ali, e ela tem inúmeras possibilidades de se rearranjar. E o contrário nunca vai acontecer, ou seja, a gente não vai ver essa xícara espatifada voltar à xícara no estado inicial, não espatifada, né, normal, funcional. Né? Também tem um exemplo aqui da geladeira que eu deixei, mas isso aqui eu vou deixar para leitura para vocês, para quando vocês forem resolver a tarefa que a gente propôs, né? Que é uma leitura bem curtinha aqui, que eu explico um pouquinho da geladeira. Bom, outro exemplo legal da gente falar, para a gente entender o que seria essa tal irreversibilidade, é o exemplo da gente jogar moedas ao ar. Né? Se a gente pega uma moeda só, joga ela para cima, a gente sabe que vai ter 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Né? Isso acho que todo mundo aqui deve estar ciente dessa condição probabilística da moeda. Mas quando a gente pega um número maior de moedas, sei lá, 10, 20, 30 moedas, a gente percebe que não necessariamente é isso que vai acontecer. Entende? Ou seja, a dependência da quantidade de amostras, né, a gente pode interpretar as moedas como átomos também. A quantidade dessas moedas vai interferir diretamente na probabilidade que a gente vai querer, certo? Aí, dessa maneira, a gente pode fazer a analogia com a irreversibilidade, né? Já que é muito mais fácil para essa moeda sair do cenário inicial dela, né? Que ela tinha um cenário da moeda única, de 50% cara e 50% coroa, ela sair desse cenário para ir de um cenário que ela tem muito mais possibilidades de rearranjo com mais moedas, certo? Aí, conforme a gente vê, a gente entende que a quantidade de amostras ali vai depender da probabilidade que a gente quer, certo? Pode ter umas ou outras moedas que não vão seguir a probabilidade, mas em média vai ser tudo, em média vai estar tudo meio que conectado, digamos assim, entende? Uma moeda única tem um resultado, várias moedas têm outros resultados que seguem a média, né? Esse exemplo da moeda ele enfatiza bem, né, o que seria essa irreversibilidade, por uma questão mais probabilística, né? Vai tirar esse artefato físico da entropia, da reversibilidade e colocar a probabilidade em cima disso, né? Que essa irreversibilidade, ela trata do processo natural espontâneo, que enfatiza o sentido mais provável para os acontecimentos, certo? Tem um exemplo da hora também que a gente vê no curso de graduação, que é o do gás ideal numa caixa, né? Se a gente pega uma caixa e divide ela ao meio e coloca um gás lá dentro, ele vai estar compactado, ocupar toda aquela metade da caixa, né? Se a gente tira essa divisória, o gás vai tender a ocupar a caixa inteira, né? E para ele é muito mais fácil ele ocupar a caixa inteira, depois de tirar a divisória, do que ele permanecer naquele lado que ele já estava, né? Porque ele tende, né, a ocupar, o fluido ele vai tender a ocupar a caixa inteira, né? Então as coisas, né, o sentido que nós vemos, eles seguem sempre o sentido mais provável, né, onde ele vai se sentir, entre aspas, mais confortável, vai gastar menos energia e etc. Bom, acho que por teoria o que eu tenho é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum posicionamento, podem colocar no chat. E agora, senão a gente prossegue aqui a apresentação. Ô Pedrão, antes da Bárbara mostrar as próximas cenas aí, só queria fazer um comentário para quem é mais curioso ou curiosa. Gostaria de se aprofundar um pouco mais aí nessa ideia da irreversibilidade, do sentido do fluxo do calor não poder ser violado, né, por conta dessas leis da física. Teve um experimento que saiu aí nos últimos 2 anos, que foi feito por pesquisadores aqui do Brasil, da Universidade da UFABC, que eles fizeram um experimento com as moléculas de um átomo, que ela inverteu o sentido do fluxo do calor, né? Ou seja, né, explicando como isso depende ali de algumas condições da física quântica. Preciso que se aprofunde um pouco em alguns termos, alguns conceitos, mas basicamente eles fizeram o seguinte: eles pegaram um núcleo de 2 átomos diferentes, né,
e deixaram eles em temperaturas diferentes, um mais quente do que o outro. E aí eles analisaram essa transferência de calor em dois sistemas diferentes. O primeiro, ele estava normal, então ele ia seguir a lei da direção do fluxo do mais quente para o mais frio naturalmente, né? Então, eles estavam separados, aí uma vez que eles interagiram, o calor fluiu do mais quente para o mais frio, e aí os dois ficaram numa temperatura morna. E aí depois eles fizeram esse experimento com as partículas que estavam correlacionadas ou emaranhadas, que é um fenômeno aí da física quântica, que você deixa esses átomos aí num estado de superposição, que é um outro conceito aí da física quântica, que vocês precisam se aprofundar para entender um pouco melhor, mas basicamente é assim, se você mede o estado de um desses corpos que está emaranhado, você automaticamente já sabe o resultado do outro. E aí eles analisaram o que aconteceria com esses átomos correlacionados nessa transferência de calor. E aí o que aconteceu foi justamente o contrário. Depois da interação entre os núcleos, o átomo que estava mais quente, ele ficou mais quente ainda. E o que estava mais frio ficou mais frio ainda. Então eles conseguiram inverter o sentido do fluxo do calor. Mas como o Pedro mencionou ali, né, isso não foi um processo espontâneo, ele dependeu aí dessa correlação, que é o que aconteceria, por exemplo, com a geladeira, né, que você precisaria de uma força externa para poder fazer isso acontecer. Só um comentário mesmo aí para quem é curioso, gostaria de se aprofundar um pouco, talvez buscar aí, fazer um curso com a gente lá no Instituto Federal aqui de Caraguá, aí já para construir os conceitos e entender um pouquinho melhor isso daí. Mas pode exibir a cena aí agora, Bárbara. Boa. Valeu. É que no mundo microscópico mesmo acontece muita coisa louca, né? Se a gente ficasse conversando sobre isso, ia dar muito pano para discussão aqui. Mas pode colocar a cena aqui? Pode sim. Pode sim. Bom, gente, como vocês puderam ver, e como o Rian explicou um pouco antes, eles conseguiram desenvolver uma máquina, né, para poder inverter a entropia do próprio corpo. Então, quando ele entra naquela máquina, ele sai num mundo invertido. Então, as coisas acontecem da forma contrária como elas deveriam acontecer. Por exemplo, quando ele olhou para o pássaro lá no telhado, o pássaro estava voando para trás. Ou quando ele foi pisar na poça d'água, o pé dele estava saindo da poça, ao invés de entrando na poça, né? Mas o que está acontecendo na cena é que eles perderam um objeto e eles precisaram entrar no mundo invertido para buscar esse objeto. Tanto que ele entrou no carro, tal, aí saiu aquele outro cara com a máscara também. Todos os personagens que estão usando máscara, significa que eles estão no mundo inverso. Eles não são, como se eles não fossem daquele mundo, né? Seria o outro eu deles, porque eles estão voltando no tempo. Beleza? Aí eu vou passar essa outra ceninha para vocês verem o que acontece logo na sequência dessa cena. Bom, aí nessa cena mostra aquilo que a cientista havia orientado, né, o protagonista, de que como as coisas acontecem ao contrário, se houvesse explosão, se houvesse fogo, ao invés de queimar, o fogo iria congelar. Então, a partir da explosão, vocês veem que o vidro do carro, ele congela, né? Então, aí o protagonista, depois, na cena seguinte, só um pequeno spoilerzinho, ele vai sofrer hipotermia, ao invés de queimaduras, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um pequeno exercício, tá? Não é nada muito complexo, só para reflexão mesmo. E aí eu vou vou perguntar aqui para vocês, e quem quiser abrir o microfone, ou quem quiser comentar no chat também, fiquem à vontade. Bom, é o seguinte, uma pessoa que mergulha numa piscina converte energia mecânica em energia térmica da água. Num filme que registre o mergulho, exibido de trás para frente, o processo é invertido, e o mergulhador é impulsionado de volta para o trampolim.
o que não contraria em nada a conservação da energia. Entretanto, o absurdo da cena é evidente e provoca risos na plateia. Por quê? Bom, a gente tá vendo aí o gifzinho do garotinho caindo na água. Eu não consegui achar um gif que representasse melhor essa questão, mas a cena é o seguinte: uma pessoa normalmente, quando vai mergulhar na piscina, ela vai pular do trampolim e vai cair na piscina, certo? A energia mecânica vai ser transformada em energia térmica, né? Porque quando você tem vamos supor, um atrito, quando você atrita as mãos, suas mãos esquentam, né? Quando você derruba uma bola de basquete no chão, a bola esquenta devido ao atrito. Então, ao cair, a pessoa vai atritar com a água e vai esquentar, certo? E aí, se fosse a situação oposta, da água quente, o garoto subindo da água para o trampolim de volta, seria possível partindo da primeira lei, né, da lei da conservação da energia. Não seria uma violação ele sair da água para o trampolim, tanto faria, né, como a gente já viu com a explicação do Pedro. Mas por que não poderia acontecer, por que seria uma violação da entropia se isso acontecesse? Alguém quer explicar aqui? Alguém quer falar um pouquinho? Se ninguém quiser, tudo bem, eu continuo. Mas se quiserem, podem deixar no chat as explicações de vocês. Bom, como a gente viu aquela equação da entropia, que diz que a variação da entropia é igual à quantidade de calor, né? Dividido pela temperatura. Se a gente analisar um sistema, a entropia total desse sistema, ela não pode ser negativa, ela não pode diminuir, certo? Então, ao final, se você analisar um sistema, por exemplo, o nosso sistema, no caso, é o garoto, o mergulhador, né? E a água. Esse é o nosso sistema. Então, tem a entropia do garoto e tem a entropia da água. Se a gente analisar o sistema, na hora que a gente for somar as entropias, tem que dar uma entropia positiva, um valor positivo, não pode dar um valor negativo, certo? Então, vamos atribuir alguns valores. Vamos supor que a água esteja a uma temperatura de 10 kelvins, por conta do sistema internacional, que não usamos o Celsius, mas usamos o Kelvin, só uma unidade de medida. Então, vamos supor, a temperatura da água está a 10 kelvins e ela vai transferir 50 joules de calor para o mergulhador que está com uma temperatura de 30. Então, a gente vai analisar a entropia do garoto primeiro e depois a gente vai analisar a entropia da água, certo? Se a água vai transferir calor para a pessoa, então essa quantidade de calor, ela tem que vir com um sinal negativo, tá? E aí a gente pega esse 10 kelvins, vai ficar menos 10 kelvins, aliás, menos 50 joules, que é a energia, tô falando da energia, não da temperatura, perdão. Vai ficar menos 50 joules sobre a temperatura da água, que é 10 kelvins. E aí o valor que vai resultar desta entropia desse sistema, o sistema garoto, vai ser um valor negativo, vai dar 5 de entropia. E aí, se a gente analisar a entropia da água, da piscina, como ela vai receber o calor, o Qzinho na fórmula vai ser positivo. Então, a gente vai colocar mais 50 joule, que ela está recebendo essa quantidade de calor. E a temperatura do mergulhador, que é 30 kelvins. E aí a gente vai dividir. Isso vai dar um valor positivo. 50 por 30, que dá 1,67. E aí a gente vai somar essas duas entropias. A entropia do garoto, que deu menos 5, mais a entropia
da mergulhadora, aliás, a entropia da água, que é 50 sobre 10, que dá menos 5, e a entropia da mergulhadora, que dá 50 sobre 30, que é 1,67. O valor final vai dar menos 3,33, que é um valor negativo, ou seja, isso violaria a lei da entropia, porque a entropia total do sistema daria negativo e não poderia ser negativo, teria que ser positivo, pois a entropia de um sistema sempre tende a aumentar, certo? Então, é como o exemplo da caneca. Qual que é a chance da caneca quebrada se restituir e voltar a ser uma caneca inteira? É muito, muito, muito mais provável que ela não consiga voltar à sua forma original do que ela voltar à sua forma original. Não sei se ficou muito claro, se ficou confuso, vocês mandem no chat, por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida também, levanta a mão, pergunta, abre o microfone e fiquem à vontade, tá? E aí, se vocês não tiverem dúvida, o Rian vai dar continuidade aqui. Beleza? Beleza, Bárbara, valeu. Depois que a gente esqueceu de colocar, mas a gente pode anexar a sua resolução desse exercício ali no WebQuest também, né? Eu Para devia quem ter quiser. colocado uma lousinha aqui e A gente explicando. esqueceu. Mas era mais para representar, né, a partir da equação, por que isso violaria, né, alguns princípios da física. Isso. Mas mandou bem, deu para entender certinho. Pode abaixar aí, Pedro, para nós, por favor. Bom, beleza. Até agora a gente já viu a cena lá inicial, né, da bala revertendo no tempo, as cenas ali do quais seriam as consequências ali do rapaz inverter a sua entropia no mundo normal, né? Ele não poderia ficar sem a máscara do oxigênio e tal. E aí agora a gente vai exibir um trecho que o Neo, que é esse ator que está exibindo ali no cantinho, ele vai explicar o que aconteceria se todo o mundo à nossa volta fosse invertido. Pode mostrar aí a ceninha para nós, Pedro, por gentileza. Resumidamente, né, o que aconteceu nessa cena? Essa cena acontece logo depois da explosão ali, né, que a gente viu. Foi, na verdade, uma explosão invertida ali. E que eles estavam atrás dessa peça e aí o antagonista conseguiu pegar ela, né? Eles não conseguiram resgatar ela. E aí, resumindo, o que ele fala ali, né? Que se ele unisse todas as peças desse algoritmo, né? Aquela peça que ele pegou era uma parte desse algoritmo, que nada mais é ali do que uma fórmula que seria inviolável, né? Ou seja, uma vez que ele juntasse todas as partes, ninguém ia conseguir copiar, transmitir aquela informação, e aí não seria possível reverter o cenário depois que essas peças fossem todas unidas, né? E aí, a união desse algoritmo ia permitir que eles conseguissem inverter não somente os objetos e algumas pessoas, mas o mundo inteiro, né? E aí, como ele mencionou ali, né, quanto mais objetos invertidos, mais a direção do tempo vai se entrelaçar, gerando um colapso. E aí ele deu um exemplo ali muito, muito bacana para a gente fazer um paralelo, que foi o nadar contra a corrente, né? Se a gente pensar num rio fluindo como o fluxo do tempo do mundo normal, a gente pode se imaginar como os peixes que nadam junto com a corrente. Então tá tudo certo ali, né? E aí quando você invertia o seu corpo ou algum objeto, você nadaria contra a corrente, e aí você teria que enfrentar ali as consequências dessa inversão, né? E aí, ou seja, quando ele invertesse o mundo todo, seria todos os peixes contra a corrente. E aí isso ia colapsar, enfim, né? E aí por que o antagonista queria fazer isso? Aí já é uma coisa para vocês perceberem assistindo o filme, né? A gente não vai dar mais tanto spoiler assim. E aí, né, a gente vê em várias... Agora falando um pouco da ideia da inversão da seta do tempo, né, e suas consequências no mundo real, a gente sempre vê em várias obras de ficção científica o que acontece quando os personagens mexem com a linha do tempo, né? Eu imagino que vocês aqui já devem ter assistido algum desenho, algum filme que mexe com a linha do tempo e sempre sempre dá ruim, né? Nunca dá certo. A gente tem, né, Os Vingadores, que é um filme bastante conhecido aí, que quando eles mexem com a linha do tempo, eles acabam criando realidades paralelas,
Tem o filme do De Volta para o Futuro, que quando o menino volta, ele acaba influenciando na relação dos pais dele, e daí ele não ia nascer se eles não se conhecessem. Tem vários outros exemplos aí, eu acho que vocês devem conhecer bastante aí, se quiserem ir citando, comentar depois, qual que são os paradoxos, né, envolvidos na viagem do tempo dessas séries. Tem uma que eu gosto muito, que é da série Dark, que aí o futuro, ele tem influência no passado, e o inverso também acontece. A Giovanna falou que The Flash também tem, eu não assisti essa série, se quiser comentar como que isso acontece lá. Imagino que tenha envolvido alguns elementos da relatividade, né, já que ele viaja muito rápido, né, enfim. E o Rick and Morty já trabalhou com esses conceitos. Para quem gosta de anime, tem um muito bom que chama Steins Gate. Ele é muito legal também. O menino, ele perde uma amiga, e aí ele fica voltando o tempo para tentar salvar a vida dela. Mas parece que uma vez que aquilo já está predestinado a acontecer, vai acontecer, enfim. Tem várias viagens, né, envolvendo isso. Mas, de qualquer forma, sempre que a gente vê essas obras de ficção científica, que tem sempre um antagonista, que ele é responsável por uma tecnologia dessa natureza, a gente sempre vê que eles acabam usando aquilo para um fim mais pessoal, né? Nunca tem ali um objetivo muito digno, né? E aí, para além dessa noção, né, de você conseguir dramatizar as histórias, dar um enriquecimento, isso tem certa relação com a realidade, né? Pode subir ali mesmo, Pedro, deixar ali nas imagens. Isso tem uma certa dedo na realidade porque a gente vivenciou isso, né? A gente tem elementos que comprovam isso da nossa raça humana, né? E aí a gente trouxe 2 exemplos ali, né? Que são mais simbólicos, né, dessa relação mais direta com a realidade, que foram os desenvolvimentos das bombas e dos mísseis, que acabaram ocasionando aí na exploração espacial e na geração de energia por usinas nucleares, enfim, né. As bombas, por exemplo, elas foram desenvolvidas no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, que era uma forma de uma nação demonstrar força sobre a outra, né, e embora elas não tenham sido usadas definitivamente ao longo da guerra, né, só foram usadas 2 vezes ali no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, já foi o suficiente para marcar o encerramento da guerra, né? Porque ela tinha um poder destrutivo colossal. E aí isso acabou resultando na Guerra Fria, que já passa para o nosso próximo exemplo ali da imagem, né? Que é a corrida espacial, que nada mais é do que foi uma disputa entre 2 potências, né? Que foi os Estados Unidos e a antiga União Soviética, para ver quem conseguia ser mais eficiente na exploração do espaço, né? Ou seja, uma guerra ali de melhor desenvolvimento tecnológico. E é isso, né? Infelizmente, teve como a sua base ali, o desenvolvimento dessas tecnologias teve a base da guerra, isso acabou gerando alguns benefícios, né, para a humanidade posteriormente, né? No caso da energia nuclear, hoje em dia a gente utiliza, né, a fissão e a fusão nuclear para gerar energia elétrica, a gente utiliza a física nuclear na medicina, né, com os raios-x, para observar os ossos, ressonância magnética, para analisar os órgãos, tratamento de câncer, esterilização de alimento, né, a exploração espacial também trouxe muitos outros benefícios, né, o que a gente mais usa hoje em dia, né, que é o celular, né, no auxílio à comunicação, para acompanhar a meteorologia do clima, o tempo, fazer uma manutenção territorial, né, e principalmente na exploração espacial mesmo, né, na área da astronomia. Hoje em dia a gente consegue lançar satélites que ficam orbitando a Terra, eles ficam captando as informações do cosmos ali, né, sem que essas informações precisem passar pela atmosfera, que acaba gerando ali alguns ruídos nas informações que chegam para os nossos satélites, né. E a gente pode ver um exemplo positivo desse avanço tecnológico dos satélites no Brasil, que é na manutenção ali da nossa floresta amazônica, né? Conseguindo detectar áreas que foram desmatadas, enfim. E aí isso acaba respondendo à questão, né, que eu coloquei mais abaixo ali no nosso webquest, para a gente acabar pensando qual que é o papel da ciência na sociedade atualmente, né? Por que a gente faz ciência, né? Quais foram os resultados de todo esse desenvolvimento, né? Por mais que ele esteja sido construído em cima de guerras, atualmente, né? E aí acaba contribuindo aí para a melhoria da nossa qualidade de vida. Mas a gente não pode também a gente não pode se limitar a ter esse olhar utilitarista da ciência, né? Que seria a gente só ter um objetivo prático ali do que se aprende, porque
é uma construção, né? A ciência ela vai andando em passos lentos e a gente vai construindo e adquirindo os frutos disso, às vezes em décadas, né? Em centenas de anos. Aí não sei se vocês conhecem aí algum outro exemplo da utilização de algumas tecnologias, né? Porque é uma reflexão, né? Se a gente tivesse o poder de inverter a nossa entropia, o que a gente faria com isso, né? Será que a gente ia somente atender aos propósitos pessoais nossos? O que a gente ia fazer com isso? E aí são essas reflexões mais para a gente ver, né? O reflexo dessas tecnologias aí, do avanço científico na nossa ciência, para além do entretenimento, né? Esses filmes, eu tenho certeza que os diretores, eles sempre tentam colocar alguma coisa a mais ali, além da própria ideia do filme, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Caso contrário, a gente pode passar para a tarefa que a gente propôs Boa. ali. Esses questionamentos, essas reflexões são muito válidas mesmo, né, Rian? Pô, demais. Para a gente poder, né, repensar até as nossas atitudes, né? Sim, sim, como ser humano, cidadão, né? Exato. E o Boa. que a gente faz com o conhecimento que a gente adquire também, né? É, exatamente. Né? Qual que é o nosso poder com esse conhecimento? Né? Tem um ditado popular, né, que fala, né, que conhecimento é poder, então faz Sim, muita sim, reflexão. sim. Mas eu acho que se ninguém quiser colocar nada ou quiser falar alguma coisa, a gente pode partir aqui para a tarefa, então, né? Beleza. Aí, gente, a gente mandou o link do WebQuest aqui para vocês no Eu vou chat. reforçar aqui o link, pô. Aí eu mando de novo ali no final quando a gente terminar aqui. Demorou. Demorou? A gente, se vocês entrarem no WebQuest com o link que o Pedro mandar aí, vocês vão ver que tem a aba do início, né, que vocês vão ver todo o conteúdo que a gente trabalhou, e a gente tem essa aba da tarefa. A gente acabou colocando o link do filme completo, mas infelizmente, por conta de direitos autorais, né, quando a gente colocou no WebQuest, ele foi derrubado. Mas eu posso combinar com a professora Gislene, né, para os alunos do Colônia aqui que quiserem, de tentar upar de novo o filme e a gente marcar uma data para vocês entrarem lá e tentar baixar o filme ou tentar assistir antes que eles derrubem. Mas um pouquinho mais para baixo, a gente colocou um formulário ali, que é uma tarefa rapidinho para vocês fazerem. Abaixa aí para mim, por favor, Pedro. A gente só pede para vocês reverem a cena da explosão, quando ele está invertido, e para vocês explicarem com as suas palavras o que aconteceu e dizer se aquilo é possível e por que seria, se está violando alguma lei da física. Pode dar uma viajada lá, tenta utilizar os elementos que a gente colocou aqui na nossa apresentação. Se vocês quiserem estabelecer algum valor também, eu vou fazer aquela alteração, adicionar a resolução do exercício aqui que eu fiz com vocês. E aí, se vocês quiserem usar valor também para ver se a situação seria possível, vocês podem colocar da forma que vocês preferirem, texto, um resumo, com as suas palavras mesmo. E aí vocês podem consultar ali o conteúdo que a gente colocou no início. E a gente também tem uma outra aba, que é caso vocês queiram se aprofundar ou explorar, ouvir de outras fontes, né? A gente colocou 2 vídeos ali bastante didáticos que falam sobre a entropia também. Se vocês quiserem ver antes de responder a tarefa tal, ela vai estar aberta lá e vai ser de grande ajuda se vocês conseguirem contribuir a gente ali com a perspectiva de vocês daquela cena, para a gente poder ver se a gente conseguiu alcançar o mínimo com esses conteúdos aí, porque é um conteúdo bastante difícil, né? Tentem colocar isso na cabeça de vocês, né? Que até a gente que faz curso de graduação da licenciatura em física, a gente teve bastante dificuldade para entender o conceito, né? Então, se vocês puderem responder lá, eu não sei como que a professora Gislene colocou para vocês, né? Da ideia desse WebQuest aqui. Mas se os meus colegas não tiverem nada a acrescentar, se não tiverem nenhuma dúvida ou comentário, a gente pode caminhar para encerrar. Então, acho que é por aí mesmo, né? Se puderem, participem, por favor, né? Da nossa avaliaçãozinha, que vai ser de grande importância para a gente aqui, para o nosso projeto, né? E qualquer pontuação, qualquer dúvida, se quiserem colocar no chat, fiquem à vontade, e liberar o áudio também, estamos aí para qualquer discussão e reflexão. Valeu. Pedro, se você quiser, acho que pode parar a gravação. Aí a gente pode ficar aqui. Se o pessoal quiser ir dando dúvida. Eu tenho que descobrir como que para aqui, peraí. Beleza. A gente não estipulou nenhuma data, nem um tempo para vocês responderem no WebQuest. Mas se vocês puderem responder hoje, né? Já tá tudo mais fresquinho na cabeça, pode ser que aproveitar que já tá aqui mesmo, né?
Marcelo perguntou se amanhã vai ter aula. Cara, a gente planejou de fazer essas intervenções, né, sobre ficção científica, né, de filmes, hoje, amanhã e sexta. Então, eu acho que a gente vai ter mais uma apresentação amanhã, que vai trabalhar com Harry Potter, e Pode também na ser. sexta-feira. Aí acho que a professora Gislene vai estar divulgando para vocês o cartaz com os links. Aí provavelmente vai ser no período da tarde também. Sim, provavelmente as duas, né? Acho que a gente manteve esse padrão de horário. Hoje a gente trouxe o filme Tenet, amanhã o pessoal vai trazer o Harry Potter. Na sexta eu me esqueci qual que é o filme da sexta-feira. Eu acho que era de relacionado com gravitação lá. Não era, não, era um anime, não era? Do grupo do Kauá? Agora eu tô. O Cauã vai falar do Harry Potter. Ah, então eu tô viajando aqui. De sexta aqui eu vou pesquisar aqui e eu já falo, peraí. Não conhece Harry Potter, Marcelo? Eu recomendo, cara. É legal, é uma Sou saga igual o bacana. Marcelo, mano, nunca assisti. Eles vão explorar o feitiço Lumus Maxima, que é aquele que o Harry consegue fazer tipo uma lanterna na ponta da varinha. Eles vão fazer uma relação desse feitiço com as equações de Maxwell. Vai ser bastante interessante. Bom, eu vou interromper a gravação aqui então. Aí se quiserem colocar qualquer coisa no chat, fiquem à vontade. Beleza. Aí, galera, o link do WebQuest está ali, para vocês acessarem, para vocês poderem fazer a tarefinha lá. E aí fiquem à vontade aí.